Bom, vamos entrevistar a Marta Sueli, aqui do Brasil Novo, para o nosso projeto Memórias dos 50 anos da colonização da Transamazônica. Marta, eu queria começar perguntando se você nos autoriza a filmar, a filmar e a utilizar essas imagens, áudio, para a produção do documentário, dos livros, enfim, de tudo que a gente vai produzir com esse material gravado aqui com você. Sim, autorizo. Tá bom. Pode usar no que for necessário para contar a nossa história. Tá bom, muito obrigada, então. A gente gostaria de começar esse primeiro momento com você se apresentando, né? Quem é você, onde você mora, o que você faz da vida, enfim, sua família, quem é sua família? Certo. Bom, eu sou Marta Sueli da Silva. Eu brinco com meu pai e com a minha mãe que eu não sou, que pelo meu sobrenome, não sou filho de nenhum dos dois, porque eles me colocaram um sobrenome, Silva. Eu disse, Silva é todo mundo, mãe. Mas assim, eu brinco com eles sobre isso, né? É um jeito de a gente, depois dos 30, eu comecei a brincar com eles sobre isso. Mas eu tenho 44 anos hoje, sou mãe de 3 filhos, homens, um de 9, que é o Felipe, o João Henrique com 12 e o Matheus com 19 anos. Sou viúva, estou viúva, solteira ainda. E sou agricultora, e sempre que eu vou nos lugares que eu me apresento, eu falo isso e às vezes as pessoas olham com um pouco de estranheza, né? Porque eu fico por aí, né? Trabalho num canto, no outro, continuo na roça com as minhas atividades, então eu sou agricultora, me vejo como agricultora, eu pratico agricultura. A minha família é mineira, tanto do lado de pai quanto do lado de mãe, são mineiros. Do lado do meu pai foi que veio para a Transamazônica na década de 70, né, para cá. Meu avô, o Sebastião e a avó Helena vieram, trouxeram os filhos, alguns casados, outros solteiros. Meu pai já era casado com a minha mãe e eles vieram para cá. Minha mãe até hoje resiste, assim, a vontade dela sempre foi de voltar para Minas Gerais, né? A família dela é toda de lá, a única pessoa do lado da família dela, pai, mãe, irmãos que moram aqui é ela, né? Então, minha família é toda mineira, todos os dois lados são da agricultura, então a vida inteira a gente lidou com a agricultura, né? E eu moro no Travessão da 16, né, que fica a minha casa a 11 quilômetros aqui da cidade. Eu só nasci em Altamira, sou filha de Altamira, né, 77, e fui criada na 16, moro até hoje na mesma comunidade, né, não moro na mesma casa porque depois da vida, né, conjugal fui morar numa chácara vizinha, né, de herança, mas é aproximadamente 2 quilômetros de onde eu fui criada, então a mesma comunidade. O mesmo local que eu fui batizada, meu falecido marido foi batizado, meus filhos foram batizados, mesmo local todos eles estudaram, e hoje a gente continua lá no local, né? E praticando agricultura. Eu gosto de dizer que, além da agricultura, a minha principal marca é a militância. Eu cresci numa comunidade em que, desde a catequese, desde pequenininho, a gente já viu os nossos pais indo para a igreja, né, falar sobre direitos sociais, sobre a organização popular, da importância de... Muita coisa a gente nem sabia na época, né? Mas assim, eu sei que eu ouvi falar isso, eu cresci falando isso e aprendi isso também, né? Então a gente ia para a igreja, ia para a catequese. Nossos professores na época, não como hoje, eram professores que a comunidade escolhia. Se o prefeito tentasse trocar, a gente estava lá para dizer que não era para trocar, às vezes nem tinha muita qualificação, né? Eu lembro que Juarez deu aula para nós, né? Que não tem qualificação de nível superior, mas estava lá com toda a boa vontade do mundo nos ajudando. Marinete, a professora Marilene, acho que mais qualificado que tinha na época era a Marinete e a Marilene. Minha mãe foi alfabetizadora, o Evilásio, que hoje está no Amapá, Neto Portugal, uma liderança do movimento, que é também da comunidade, continua na comunidade, também foi nosso professor. Então foi nesse ambiente que eu cresci, de militar, de batalhar pelos direitos, de garantir que as pessoas, né, pudessem se manter, né, no local onde elas foram, né, escolheram para viver. E a nossa comunidade mudou pouca coisa dessa batalha, né? Claro que a gente vai cansando, algumas coisas vão mudando, a política vai mudando, a forma de lidar com a política também vai mudando. Muitos bloqueios aconteceram, né, ao longo dos anos, mas é lá que eu vivo, lá que eu moro, lá onde meus filhos também moram. Eu costumo dizer que sou meio bichinho do mato, né?
Aí, mas é assim, eu sou agricultora e sou bichinho do mato mesmo. Sou formada em educação do campo, também sou formada em letras. E eu tenho uma especialização em gestão estratégica de políticas públicas. E eu acho que o meu currículo acadêmico eu uso mais para a vida pessoal do que em qualquer outra coisa. Sim. É isso. Marta, e quando que essa palavra transamazônica cruzou sua vida? Quando você lembra disso? Seu Admiro e Dona Maria, nossos catequistas. A gente, lá na comunidade, a gente ia para a catequese e nós tínhamos, o nosso culto era assim, a gente ia para a escola e lá escutavam o neto, o Adelso, lembrei do Adelso também, nessa turma, ensinando a gente a cantar Quem Te Ensinou a Nadar. Claro que hoje a gente faz sentido a letra da musiquinha, né? E a gente na escola aprendia a ler, e eu conto isso para meus filhos até, mas onde a gente era treinado era na igreja, no domingo. Então a gente aprendia a ler na escola para ler no domingo na igreja. E no sábado a gente tinha catequese. Nossa catequese era sempre aos sábados, não sei por que escolhiam os sábados, mas era sempre aos sábados. E a Dona Maria, seu Admiro, na época que eram os nossos principais catequistas, né, eles tinha outros também, tinha Iradite, o Valmir, que já vieram depois, mas eu me lembro que eles falavam muito do movimento, que o movimento do sindicato, que a gente precisa se organizar, ela falava muito baixinho, a Dona Maria, né, seu Admiro, e aí eles falavam da Transamazônica dessa forma, entendeu? Assim, não tinha, fazia muito sentido para mim, porque meu pai e minha mãe não era de contar muito por que eles vieram, o que trouxeram eles para cá. Mas eu comecei a ouvir essa palavra muito forte na escola por conta dos nossos professores lá da comunidade e dessa história de que estava organizando o sindicato, eu escutava muito isso. E na igreja, porque era o local que a gente fazia as reflexões do domingo, né? Então, a gente se preparava na escola, ia para o catequese no sábado, ouvia que tinha que se organizar, porque a igreja, que nós éramos igreja é povo, e povo se organiza, e povo batalha pelo direito. E no culto a gente lia os recadinhos, né? E outra coisa que eu escutava muito nessa época é que a gente precisava estar recolhendo comida, essas coisas para mandar para o movimento da Transamazônica. Eu escutava muito isso, né? Então, assim, o ambiente que eu cresci foi um ambiente que, na comunidade, que meu pai e minha mãe levavam, né? Mas que a gente foi ouvindo essas coisas lá. E depois eu fui crescendo, né, na catequese, na pastoral da juventude, entendendo, indo para a escola, depois eu vim para a Escola Brasil Novo e comecei a ver um pouco mais sobre o que de fato é essa história da Transamazônica, né? Mas a palavra Transamazônica, quando fala ela, o que eu me lembro exatamente é desse caminho, da escola, da catequese e do culto dominical lá na comunidade. Lá foi os primeiros conceitos de Transamazônica que eu tive. Ok. Tu começou a contar um pouco desse ser criança aqui na região, né? Nascer aqui. Poderia, se tu quisesse avançar um pouco mais nisso, da relação das brincadeiras, do trabalho da escola, da catequese. Cotidiano de criança. Do cotidiano, de crescer nesse espaço aí, com os irmãos, com a família. Como era isso? Eu fui criada no meio de um monte de homem, né? E vivo no meio de um monte de homem até hoje. Então, assim, meu ambiente de brincadeira, de vida de criança, foi no meio dos meus irmãos, né? Meu pai é um mineiro, né? Daqueles que pau é pau, pedra é pedra. É claro que ao longo da história hoje ele é uma pessoa muito mais aberta comigo, mas assim, naquele ambiente de que ser criança e ser mulher no meio das crianças era diferente, né? Então a gente podia pouca coisa. No meu momento de criança, na 16, eu digo para várias pessoas que eu tive uma infância. Eu tive uma infância, porque eu vivi numa comunidade, eu cresci numa comunidade em que a gente brincava, a gente tinha os grupos de vizinhos, que era o nosso ambiente de brincar. Entendeu? Lá eu cresci nesse ambiente de grupos de vizinhos, de igreja, de catequese. O campo é o campo dirigido e coordenado pelo grupo de jovens, pela comunidade. Então, assim, eu tenho muito, muito orgulho mesmo de ter crescido na 16. Tudo bem que pode ter tido outros locais, mas eu acho que, de fato, a comunidade Nossa Senhora de Nazaré, a 16, foi um ambiente assim perfeito para crescer nele, porque a gente viveu
o momento de criança. A gente brincava de criança. Mas uma coisa que eu digo que foi muito bom foi porque a gente também pôde conviver com pessoas que nos deu a condição da gente crescer como criança, pôde olhar o mundo como criança, mas a gente também pôde participar da vida dos adultos, entendeu? Porque onde é que a gente brincava? Quando ia para o grupo de vizinhos. Então a gente encontrava nossos vizinhos, falava de todas as dificuldades, falava das coisas boas, celebrava, mas a gente tinha o nosso tempinho de brincar. Então é um ambiente que a gente pôde, de fato, desfrutar de algo muito saudável, que foi a questão das amizades. O ambiente que eu vivi de criança na 16 não era um ambiente que, infelizmente, hoje a gente já não vê tanto, né, daquele forma, mas não era um ambiente de alcoolismo, né? Depois a gente começou a ver muito alcoolismo, chegada de alguns, né, entorpecentes e tudo mais, mas quando eu era criança, eu não me lembro desse ambiente pesado do alcoolismo na 16, entendeu? Era muito mais leve ser criança. A gente tinha condição de brincar sem tanto medo, entendeu? Hoje eu já seguro um pouco mais meus filhos com algumas coisas, porque... Certo. Martinha, você cresceu num ambiente muito militante, né? Que é a 16, que você já contou. Eu queria que você contasse um pouco assim, como foi então, isso influenciou sua vida profundamente, como foi essa sua trajetória? Você foi crescendo e como é que você foi se envolvendo nessas atividades, né? Para além do grupo de vizinho, para além do grupo de jovem e das outras coisas que você fazia na comunidade, fora da comunidade. Você foi crescendo e com esse seu crescimento, a sua militância. Isso. Eu queria que você contasse o que foi que você foi fazendo até nos dias atuais, como você foi se envolvendo nessas lutas. Pois como eu falei no início, eu sei que a influência maior foi desse período da infância, porque a gente aprendeu que o problema dos outros era nosso também. E como a nossa família é uma família que sempre precisou também de apoios, e a gente, igual os outros da comunidade, era um ambiente de mutirão, de tudo mais, né? E faltava tudo na 16. Né? A 16 era um local em que os políticos não gostavam de abrir uma escola porque diz que lá era um ambiente petista. Lá só tinha PT. Por quê? Porque lá era um lugar onde as lideranças sindicais do município estavam praticamente, né, centralizados ali na 16. Não era que só tinha lá, mas era onde tinha um grupo de jovens e uma comunidade que se destacava mais, né? Então, como é que isso foi se tornando uma coisa mais assim para fora? Porque eu vim estudar no Brasil Novo, cheguei dentro de uma escola estadual na época, né? Que é essa escola que a gente tem sede, que o motor de luz não funcionava, que a gente era olhado atravessado porque era da roça. A gente hoje fala bullying, né? Pra gente a palavra não era bullying na época. A gente se chateava, mas não tinha nenhuma palavra certa, eu me lembro. Mas assim, nós éramos assim, quem era da roça, eu lembro muito da colega minha Josinete que entregava leite, a gente era extremamente discriminado, porque era da roça, entendeu? Então assim, isso me revoltou bastante, porque eu cresci num ambiente de que a gente dizia que era bom ser da roça, né? Que lá tinha produção, que tinha tudo mais. Então eu fui para uma escola sede, que apesar de ser um município que as pessoas não tinham tanto financeiro, tanto dinheiro, mas tinham pessoas com boas condições de vida, né? Famílias tradicionais, e que a gente escutava palavrões, coisas assim feias em relação a gente, né? Pé rachado, esse povinho do mato, esse não sei o quê. Então assim, eu acabei me rebelando. Eu falei, então eu vou ser a melhor da turma, vou estudar. Não tinha dinheiro para comprar material didático, e tudo era comprado nessa época, tudo, livro didático, a gente tinha que comprar tudo. E aí meu pai falou assim, você quer estudar, você vai, mas eu não vou poder te ajudar com nada. Então todo ano a matrícula era uma guerra, terminava um ano, começava o outro, era uma guerra para fazer uma matrícula, porque tinha muita despesa. E além do mais, outra coisa que me revoltava é que a gente não tinha transporte escolar. Então eu vinha da 16 para estudar no Brasil Novo, nós éramos um grupo de 12 estudantes, a maioria estão na área da educação, desse pessoal da época, né? E a gente vinha a pé, de madrugada, chegava na escola, não tinha merenda escolar, motor de luz às vezes não funcionava, então a gente ficava sem poder ter água, sem poder ter aula porque faltava água para fazer quando tinha merenda, ou quando às vezes a limpeza, os banheiros, enfim. Então eu fui atropelada por um monte de coisa, atropelada na 16, do ponto de vista, né, porque
todo ano a gente tinha uma ameaça da escola fechar, porque os prefeitos não queriam colocar professor, né? E quando colocava professor, eu queria que fosse do jeito dele. E a comunidade dizia, não, a gente quer gente da comunidade. Tem coisa que eu não sei nem muito explicar como que a gente segurou na época. E depois vim para a escola sede, numa escola estadual, que faltava tudo. Faltava merenda, faltava material didático, mas tinha um professor aqui, tinha outro professor ali. Então, eu já cresci num ambiente de catequese, de grupo de jovens, então a Pastoral da Juventude vivia um momento assim que a gente questionava todas essas coisas, né? E na escola a gente resolveu criar o Grêmio Estudantil. Eu estava completando 15 anos na época. Resolvemos criar o Grêmio Estudantil. Nós enfrentamos mundos e fundos para criar esse Grêmio, porque assim, diretor de escola peitou, disse que não era para fazer. Alguns professores muito bons, muitos deles estão vivos ainda, graças a Deus, eles nos apoiaram. Dentre eles a professora Maria José Lopes. E diretor de escola ameaçando que se a gente fosse gastar tempo com coisa de PT, que a gente acabasse prejudicando. E nós começamos a nos reunir na biblioteca pública que tinha aqui embaixo, com o nosso companheiro, na época, Júnior, né, professor Leão Altamira hoje, conhecido como Sarney. E a gente organizou o Grêmio Estudantil, fomos para o enfrentamento, e foi nesse momento que eu percebi que eu podia fazer algo diferente também, né, para fora. Nós enfrentamos o prefeito para poder questionar porque que o nosso motor de luz não funcionava. A gente começou a questionar, eu lembro que o Jader Barbalho veio na época que a gente se manifestou, né, do nosso jeito, né, um monte de criança na rua, adolescente na rua, alguns professores apoiando, e a gente abriu o portão da escola para sair para uma mobilização. O diretor já vinha, a diretora na época vinha e fechava e dizia se saísse pegava falta, a gente peitava e dizia vai pegar falta, mas a gente vai, porque a gente está sendo prejudicado. Então esse ambiente do Grêmio Estudantil foi um ambiente que me ajudou a enxergar o outro lado da política que na verdade eu mais ouvia do que participava, né? E eu sempre dizia, quando eu completar 16 anos que eu tirar meu título, eu quero me filiar a um partido, né? E como eu cresci num ambiente também de ouvir muito falar sobre as questões da esquerda e tudo mais, e assim, claro que eu escolhi o Partido dos Trabalhadores, né? Nele estou até hoje, nunca me balancei, nunca me bambiei, sempre me mantive firme no PT, sou filiada, tenho minha carteirinha, né, de filiada, e anda comigo o tempo todo para onde eu vou, troco de carteira, mas ela vai junto com a minha identidade, com o meu CPF, com o meu título. Então, essa parte para fora veio da igreja, passei para dentro do Grêmio Estudantil, me mantive ali com um grupo, fui eleita presidente, elegemos primeiro um presidente porque eu não tinha idade. Quando eu completei a idade, eu já fui eleita presidente. E assim, a gente organizou os estudantes, conquistamos muita coisa, porque nós fizemos uma mobilização, por exemplo, uma vez, que a gente veio e trancou a prefeitura. Então nós conseguimos, a partir daí, nunca mais nosso motor parou de funcionar. Nós colocamos muitos estudantes na rua, alguns pais nos apoiaram na época, enfim. E aí, nesse ambiente também, daí a Pastoral da Juventude, né, eu fui para dentro da organização mais paroquial. E aí é muito forte a presença do Padre Oscar, do Padre Alírio, né, que orientava a gente, dava os puxões de orelha quando precisava, porque a gente foi crescendo, e nós somos pessoas comuns, né? Então a gente tem os nossos erros, os nossos acertos. E aí eu já comecei eu lembro do encontro que a gente teve no Barra Queimada, a primeira vez que eu vi o Dema, e o Zé Geraldo não estava nesse encontro, e o Dema no encontro de SEBS, e aí as pessoas falavam que a gente que era igreja tinha que se incomodar e não se acomodar, enfim. Então eu comecei a ver isso e ouvia falar muito, não convivia, via a Paulinha várias vezes na 16, mas não convivia com ela, entendeu? Sabia que ela era uma das pessoas do movimento, enfim. Indiretamente eu participei da mobilização que foi feita em Brasília, quando o povo se acampou lá e fez a primeira greve de fome, né? Porque eu ajudei a recolher donativos na comunidade para poder levar para a igreja, para poder mandar para o acampamento. Então foi esse ambiente que foi me colocando para fora, né? E dizendo assim, olha, não dá para ficar quieta aqui, precisa fazer alguma coisa diferente. E nesse ambiente também do Grêmio, foi o período que eu escutei muito um debate sobre a participação dos jovens no sindicato. Tinha essa história de que mulher não podia, de que jovem não podia, mas podia com muitas ressalvas, né? E eu, Paulo, um grupo de jovens daqui, a gente falou assim, a gente quer se filiar. Eu lembro que eu fui barrada para me filiar, o homem era um presidente.
Eu fui barrada porque ele disse assim, não, você não vai se filiar. Porque Sindicato dos Trabalhadores Rurais, dos trabalhadores rurais. Seu pai já é filiado, então você não precisa se filiar não. Se você precisar de alguma coisa, seu pai te dá. E eu dizia, não, mas eu não sou meu pai, eu sou eu, atrevida, eu quero me filiar. E eu fui barrada, ele me tratou com muita ignorância. E eu falei, esse negócio não vai ficar quieto, porque eu não vou aceitar, eu quero a minha filiação, né? E em 1996 eu finalizei a minha formação de magistério, me formei professora. E eu não quis ir para a sala de aula. Eu encontrei um texto, esse texto está numa livraria aqui, até a pessoa me ligou, falou assim, Marta, encontrei uma coisa sua aqui que é muito antiga. Escrito em 96 por mim, que foi um texto da aula do curso de Sociologia, da disciplina de Sociologia, onde eu já questionava o modelo de educação do campo. E eu fiquei assim, encantada, eu falei, não, isso aqui não fui eu. Mas é claro, estava assinado por mim, a minha letra. Ela falou, Marta, eu sempre guardei isso aqui, eu disse que eu queria te devolver. E eu nunca fui buscar. Então eu finalizei o curso de magistério porque eu não tinha outra opção em Brasil Novo para estudar. Então eu fiz o que a gente tinha na época, né? Eu não queria contabilidade, que era a segunda opção. Falei, vou fazer magistério mesmo, e fiz. Finalizei o curso, peguei o diploma, guardei, como está guardado até hoje. E eu queria fazer agronomia, meu pai não deixou estudar. Eu queria fazer direito na época, ele não deixou estudar. Fui fazer prova escondida em Altamira, descobriram, me trouxeram de volta. E foi esse rebuliço até eu completar a maioridade. Eu sempre saía escondida para querer estudar. Mano, tu deu trabalho, hein? Dei muito trabalho, porque eu queria quebrar os bloqueios, furar bloqueio. E quando a galera descobria lá, me puxava, né? Me puxava pela coleira de volta, né? Eu botava uma coleira e puxava de volta. Mas eu me lembro que a agronomia eu rompi as 2 primeiras etapas, aí não fiz a terceira porque me proibiram de fazer a prova. Aí biologia eu fiz já depois, já quando eu já estava no movimento, né? E enfim, foi assim o tempo todo, entendeu? Aí disseram que não iam me dar um emprego porque eu era do PT. Eu lembro dessa fala até hoje. Aí você fez 18 anos. Aí eu completei 18 anos, disse, agora ninguém me segura. Não, quando eu me lembro que eu completei a idade, a primeira coisa que eu fiz foi lá no fórum fazer meu título. Aí eu fiz meu título com 16 anos. Eu falei, agora que eu tenho meu título, eu vou me filiar. Fui me filiar, o PT não deixou me filiar, porque disse que eu não tinha idade. Eu saí revoltada. Eu, como não tenho? 96. Como eu não posso? Eu já tenho título. Se eu tenho título, eu posso me filiar. Não, o PT não podia. Pelo estatuto não podia. Saí revoltada, fui embora. Aí Vilásio me dá conselho. E Vilásio falou assim, não, você tem que ter calma, não sei o quê. Todo mundo esperou. Eu digo, mas eu já tenho título, por que eu não posso me filiar? Não sei o quê. Aí fizeram uma filiação simbólica lá, né? Nem lembro como é que foi o negócio. Fizeram uma simbólica. Sei que eu me senti bem, mas hoje eu sei que eu fui enrolada. Foi um jeito de me acalmar. Mas aí, em 99, a minha filiação no PT foi consolidada. Só que eu já tinha passado a maioridade, né? Segui consolidar a minha filiação, estou filiada, enfim. E quando nesse intervalo de tempo também, foi quando foi criada a Pastoral da Catequese aqui, da paróquia. E o Padre Oscar me chamou, com a irmã Noemi na época, e eu vim para a Pastoral. Eu não ficava aqui em Brasil Novo, continuei o tempo todo na roça, né? Então, assim, trabalhava durante a semana, ajudando a família, o pai, a mãe, né? Eu já era catequista na comunidade. E aí, quando eu tinha, aí saía para as comunidades com ele, viajar nas comunidades. Então, eu cresci, aí nesse ambiente o Padre Oscar me levava, aí eu comecei a conhecer as comunidades, ouvir as pessoas falar, conversar com as pessoas e fui aprendendo muita coisa também. E, sinceramente, eu não estava nem um pouco preocupada mais nesse meio de campo aí, em querer voltar a estudar. Não tive mais não gerei mais nenhuma expectativa de voltar a estudar. Tinha lá o diploma, tinha as coisas. Para mim, o que importava naquele momento era a luta social. Eu falei, rapaz, a gente vai ter que fazer alguma coisa aqui. Aí vem essa história de eleger o Lula, que estava naquele, né, já tinha tido uma eleição, a gente não tinha conseguido e tal. Zé Geraldo, nesse ambiente, já era deputado, né? Enfim, e em 99 ele já era deputado. Participei da eleição do Zé em 94, já naqueles caminhãozinhos, lembra do Pombal? Pois é, o Alexandre, ele era um dos motoristas na época, ele levava a gente para essas comunidades tudinho aí para fazer campanha, para o Zé, para o Ademir Andrade na época, para o Valdir Ganser. Então, eu fui assim, entendeu? Eu digo que na base do machado, da foice cega, e assim, e as pessoas dizendo não vai porque tu não pode ir sozinha, aí não vai porque não é para mulher ir para lá, não vai porque isso, não que eu sei o quê.
E meu pai falava assim, minha filha, você não pode ir. No fundo, eu entendi que o que ele queria para mim naquele momento era que eu casasse. E eu falei, pai, eu não quero casar. Eu não quero isso para mim, não. Eu não quero ficar aqui, não. Mas você vai embora. Não, não vou embora das 16, mas eu não quero ficar aqui, não. Só que ele me segurava e eu obedecia, sempre obedeci, né? Até enquanto eu aguentei. Depois eu falei, não vou ficar mais assim, quieta, né? Mas assim, o Grêmio Estudantil, a comunidade, o Grêmio Estudantil, a Pastoral da Juventude, nesse ambiente aí da catequese, foi o que mais me impulsionou, né? Porque eu convivi, acho que naquele momento, aqui no Brasil Novo, com as pessoas certas. E eu me confrontei com as pessoas certas, porque era extrema-direita, articulada aqui em torno de 2 famílias que mandavam no município desde que foi criado, que nós éramos de Almerim, né? Então eram eles que mandavam aqui, mandavam inclusive matar, entendeu? Eu vi a igreja ser demolida, né? A igreja da 20, eu vi ela ser reerguida. Eu estava lá quando a gente reabriu ela e eles jogaram ela no chão. Era pequenininha, não podia. Deu um jeito de pedir, aí uma pessoa da comunidade lá, eu lembro da Lia, me levou junto, entendeu? Ah, não pode criança, eu consegui ir naquela época, era muito pequena, mas eu me lembro de todos os cenários daquele dia lá em cima dos montes, né? E os revólveres, o pessoal com aqueles revólveres lá andando, porque não podia. Então, foi uma batalha boa. Assim, E assim eu cresci. E assim eu cresci. Aí a gente sempre organiza um pouco um roteirinho e a gente vai fugindo dele em função de para onde a conversa também vai levando. Aí eu percebi que tu sinalizou 3 eventos aí dessa ideia de inconformismo com o lugar reservado para a mulher. Seja no Grêmio Estudantil, seja no interior do sindicato, no interior do partido, na própria roça, né? O lugar da mulher reservada para procriar, né? Para ser representante da reprodução. E como tu foi, assim, esgaçando um pouco esse mundo aí, do descontentamento com esse lugar reservado para a mulher, e como tu foi avançando e trazendo outras pessoas também nesse tomar consciência, avançar, refinar esse olhar acerca da dominação, da rotina, do cotidiano, para poder ter direito ao estudo, ter direito à representação política, a conduzir uma organização coletiva, a estar à frente de um projeto dali poucos anos, né? Porque são experiências, às vezes, que dessa subordinação para insubordinação são 8, 10 anos de tempo. Né? Isso mesmo. Como que se deu essa construção dessa trajetória? Na cabeça de um dos padres, eu seria irmã. Eu seria irmã. Inclusive, eu convivia, uma das formas que eu escapava era dizer assim, eu estou indo lá para o convento. Fiz isso, ixi, Maria. Pai, esse final de semana eu vou passar no convento. Eu ia para o convento, sim. Mas eu aproveitava o período que eu estava, que eu dormia lá. O convento aqui de Brasil Novo. O convento aqui de Brasil Novo. As meninas estudavam comigo, a maioria delas a gente estudava na mesma turma. E aí, como eu convivia no Grêmio, então eu aproveitava. Bom, eu tenho um local para dormir que não vai causar estranheza com a família, porque eu não queria desobedecer meu pai. Na verdade, não era desobedecer, porque eu desobedeci. Eu não queria que ele se chateasse comigo. Porque no fundo, eu sei que eu vejo assim que não é que ele não queria que eu estivesse, que eu avançasse, mas ele queria que eu fosse aquilo que eu acho que sonhou para mim, entendeu? Porque ele cresceu, o padrão dele foi que mulher era para crescer, casar, estudar talvez nada, ter filho e só, né? E eu falava, eu não quero isso para mim não. Eu até quero ter filho, isso eu nunca neguei, eu quero, mas não assim, dessa forma, entendeu? E filha única, então imagina a vida de uma filha única num ambiente desse, né? E o pessoal não queria me levar por lugares. Não queria, então eu tinha que escapar do meu jeito. Como é que eu escapava? No ambiente da escola. Como é que eu escapava? Indo para os eventos da paróquia. Então eu comecei a escapar por aí, entendeu? Escapar mesmo, ir lá, sentar com o padre, pedir conselho, conversar. Eu conversava muito com o bispo, com os padres, com as irmãs, entendeu? Irmã Noemi me leva, por favor, a senhora me leva? Levo. Então com a irmã ninguém ia negar, né? Então eu ia com a irmã para os encontros do sindicato, eu ia com a irmã para os... E assim eu fui rompendo. E
como eu falei antes, eu deixei de lado essa história de ir para a faculdade. Nesse intervalo, depois eu falei, não dá, não vou mais forçar a barra, ninguém vai deixar eu ficar. Eu não tinha esse tempo, o que tem hoje, né? E eu não vou. E eu sabia que se eu fizesse a prova, eu passava. Se eu fosse até o final, eu rompia. Mas eu não ia conseguir estudar, porque ele não ia deixar eu ir morar em outra cidade. Não é porque ele não queria, eu acho que era mais nesse caso de ir morar, era para proteção mesmo, né? E meu pai é uma pessoa assim muito querida, meu Deus do céu. Aí E no sindicato, a pastoral da juventude, né? E eu me lembro que quando eu fui convidada para ir para o movimento, foi assim. Como foi que eu rompi? Eu cheguei nessa parte aí. Nós fomos para um encontro, que foi num clube lá na Brasília, na Aressa. E nós fomos, assim, alguém convidou o município, pediu para levar um grupo de jovens. Todos os municípios foram, era um encontro da fundação. E foi no momento que estavam discutindo a possibilidade tinha o movimento pela sobrevivência, estava vendo aquela transição ali. Aí, alguns jovens dos municípios foram convidados, porque eu cheguei lá e eu vi alguns, né? E eu fui nesse pacote. Fui, sinceramente, sem saber muito para que eu estava indo, porque eu não estava nesse ambiente regional, né? Mas uma coisa, quando eu cheguei lá, que eu vi, que eu falei assim, cara, eu queria ficar nesse lugar aqui, porque estou vendo tanta coisa que dá para fazer, mas só que eu tinha um namorado ciumento, que é o pai dos meus filhos. E ele falou assim para mim, olha, nós viemos para cá, mas nós vamos voltar. Eu disse, não, tá bom, tranquilo. Né? E a gente ficou lá no encontro, e nesse encontro eu fui escolhida, lá na Assembleia, para ser uma das pessoas para compor o coletivo regional. E eu desobedeci, aí a segunda pessoa que eu desobedeci foi ele, lá, né? Porque ele falou, tu não vai aceitar. Aí eu falei, tá bom, mas eu fui lá e aceitei. Aceitei, e aí eu lembro que ele se impôs e falou que eu tinha que escolher e tal. Eu falei, não, tudo bem, mas eu vou escolher fazer o que eu quero. E eu escolhi ficar no movimento. E aí foi muito duro, porque depois eu tinha que contar para meu pai, que era a segunda parte. Eu estava com uma criancinha de 3 meses no colo, que eu tinha praticamente adotado, que a mãe e o pai tinham abandonado, que é meu sobrinho. Então eu estava com essa criança no colo, tinha deixado na casa de uma vizinha para ir para esse evento. E aí eu fiquei lá, eu aceitei, sem muita noção das coisas, né? Eu tinha acabado de completar 19 anos. 19 anos é uma pessoa que já está, né? Mas assim, para mim que não tive muito essa ambiência, de alguns jovens já maduros com 19 anos hoje, para mim era muito complicado esse ambiente lá que eu estava. Mas eu fui, aceitei, eu falei, é isso que eu quero. A única coisa que eu sabia, é isso que eu quero. E eu fui, vi figuras assim que eu sempre fui muito fã deles, lá estava o Zé, estava o Ayrton, e eu via falar do sindicato, de não sei o que, aquela empolgação, e Paulinha lá numa apresentação daquelas, falando do movimento, da transição, de não sei o que, universidade, foi a primeira vez que eu vi a Raimundinha. E aquele negócio todo, a Luzia, né, toda charmosa. Aí eu falei, não, eu vou ficar é aqui que eu quero ficar. E eu falei, é por aqui que eu vou voltar a estudar também, romper. Não sabia onde estava. Só que eu não sei. Enfim, vi, aí fiquei, aceitei, viemos embora. Só que eu vim embora e cruzei os braços. Aí o neto chegou lá em casa. Ô, Marta, tu precisa arrumar tuas coisas e assumir teu posto. Eu digo, como assim? Não, você precisa ir para Altamira. Eu falei, mas eu não sei nem como é que eu faço para chegar em Altamira. Eu não sabia mesmo, sabia andar em Altamira. Aí ele falou assim, não, você vai, não se preocupa que a gente vai te orientar e tal. Eu falei assim, o que eu faço com meu sobrinho? Eu não posso deixar ele. Ele falou, leva ele, que a gente vai dar um jeito de arrumar alguém para cuidar e você vai dividir aluguel lá e tal. Fui para Altamira com a minha cara de mato de novo, morrendo de medo do povo da cidade. Exatamente assim que eu me senti, com medo do povo da cidade, porque eu falava assim, eu via as roupas das pessoas, o jeito das pessoas, esse negócio de cidade não é para mim. Então eu fiquei na FETAGRE e minha missão, que foi dada na época, aí estava na época Paulo Medeiros, Zezinho, Paulinha, Luzia e Neto. Lembro desse time lá assim bem, né? Depois chegaram outros, mas nesse momento eram essas pessoas. Então assim, eu tive os melhores orientadores, os melhores educadores político daquele momento ali no movimento. Então apanhei bastante, porque eu tentava acertar e eu errava. Foi no momento que eu comecei a viajar nos municípios, eu viajava com o Ayrton, viajava com o Zé Geraldo. O Ayrton era da FETAGRE na época, um dos caras que até hoje eu acho que é o melhor dirigente sindical que eu já conheci na minha vida, desse mais, né, é o Ayrton.
Então, com a Ayrton, eu aprendi sobre previdência rural, aprendi sobre a organização da cadeia produtiva. Eu lembro que eu chegava nos municípios e eles ficavam preocupados assim do que eu ia falar, né? Eu via eles fazendo aquele discurso bonito e eu falava, não se preocupe, escute o povo e depois você vai saber exatamente o que você precisa fazer. Não fuja de tudo que foi decidido lá pelo movimento. Então, assim, eu fui sendo podada no machado, lapidada, mas ao mesmo tempo agindo. E eu me senti tão à vontade, porque a gente começou a organizar a juventude rural, que era exatamente, aí eu falei assim, agora eu me acho. Porque eu queria me filiar lá atrás, não pude me filiar. Então, nesse momento que eu voltei e me filiei, já quase no ano 2000. Isso desde antes de 96, né, batalhando. Então, eu me filiei no sindicato. Eu tenho até hoje minha carteirinha da FETAGRE, que eu fui eleita coordenadora regional da FETAGRE também. E o curso que aí a fundação decidiu, o movimento decidiu, não apenas organizar a juventude e dizer, bora lá, pega uma bandeira, vamos fechar a Transamazônica, vamos para Brasília, vamos não sei o quê. Mas a fundação disse assim, a gente vai escrever um projeto e vai formar as nossas lideranças, qualificar nossas lideranças. E eu me lembro que o Neto escreveu, eu não sabia, eu tinha medo de computador, porque eu ouvia falar que o computador tinha vírus, então para mim aquele vírus ia pegar em mim. Eu conto isso, meu menino, falta morrer de rir até hoje. Eu tinha pavor, não sei se a Paulinha já percebia isso lá, mas eu não pegava porque eu tinha medo no início. Aí foi quando eu tive o primeiro contato com o telefone, porque realmente eu não tinha contato nenhum com o telefone, mas todo mundo tinha telefone, mas eu não tinha contato com o telefone. Então eu tive que usar por conta das viagens, né? E eu me lembro que o Neto escreveu um texto belíssimo para esse projeto. E no meu primeiro teclado lá, eu apaguei tudo que ele escreveu. O Neto quase morreu. Primeiro uso seu do computador. Primeiro uso foi um desastre. Apaguei tudo que ele tinha escrito para esse projeto. E aí ele falou, agora você faz o seguinte. Ele não brigou comigo, é por incrível que pareça. O Neto? Ele só falou assim, ele me chamou lá no canto e falou assim, olha, nós ganhamos uma bolsa de estudo ali numa empresa e essa bolsa é sua, você vai fazer esse curso. Eu fui 2 vezes e não voltei mais, porque eu comecei a ouvir um monte de nome estranho, hoje eu entendo o inglês, né? Um monte de nome estranho. Eu entrava com aquelas roupas do movimento, de chinelo, aí todo mundo olhava para mim atravessado. Eu dizia assim, eu não fico nesse lugar. E olha, fui embora de novo. Neto, não vou fazer esse curso. Aí tinha Curso o Pedro, de informática, né? Informática. Informática. Aí o Pedro falou assim, não, Martinha, não se preocupe, era um técnico lá da fundação. Ele falou, se preocupa não que eu vou te ensinar. Era um desastre só, mas eu fui lá e aprendi. Hoje eu lido muito bem com essa tecnologia, mas foi na base do Machado. Então, para resumir, Mário, eu fui quebrando assim, entendeu? Rompendo, mas assim, com muito... E o preconceito, ele continuou acompanhando. Então, assim, não era fácil para mim chegar no município com um monte de homem. Né? Não era fácil, não. Assim como não é até hoje. Imagina lá atrás. Eu era bem, bem jovem, né? Então, assim, eu via que as pessoas olhavam meio atravessadas para mim, né? Todo mundo já conhecia as outras lideranças, então eu chegava, fui apresentada. Mas uma coisa eu tenho que agradecer para poder viajar para esses municípios e para aprender no movimento e para aprender sobre a luta. Eu não tenho do que reclamar dos meus companheiros. Nenhum deles, absolutamente nenhum deles. Sempre me respeitaram, cuidaram de mim o tempo todo. A gente subia nesses pau de arara, nesses ônibus, na época eram os ônibus, eram as Kombi que, quando a gente teve o nosso primeiro transporte no movimento, eu lembro que esse transporte só via quebrado, porque a gente não tinha como manter. Então a gente vivia nos pau de arara, os cabelos assim, poeira e tudo mais. Mas eu tive as melhores companhias. Eu fui aprendendo a romper tudo por conta dessas viagens e os treinamentos que eram dados, as conversas mesmo de pé de mesa, Paulinha e tudo mais. E minha relação com o urbano foi muito por conta da convivência com a Antônia Mello e com a Toninha, lá em Altamira, entendeu? Então, assim, eu não tinha uma relação muito saudável com a vida urbana, porque eu ficava resistindo o tempo todo, porque toda vez que eu ia, eu me impactava com preconceito, então eu não queria mais. O meu ambiente é o ambiente da roça, né? Então, assim, eu fui rompendo, né? Mas eu fui também criando umas resistências pessoais para poder conseguir conviver no meio desse povo todo aí, né? Uma pergunta, Marta. Nessa mobilização toda, nessa época, não só nessa época, mas ao longo desse tempo, o que eram as reivindicações, né? Toda essa mobilização dos movimentos, da PJ, tudo isso era em torno de quê? Então, a PJ,
Nossas bandeiras da PJ eram as bandeiras do sindicato, nesse período. Eram as bandeiras do sindicato. A gente reivindicava estar no sindicato, participar, porque a gente precisava defender a nossa luta, a luta de classes. Qual era a classe? A classe rural. Né? O que a gente queria? A gente queria uma educação de qualidade. A gente queria acessar a universidade. A gente queria ter uma estrada de qualidade. Foi feita uma pesquisa, na época, pelos movimentos, pelos sindicatos de Brasil Novo, Anapur, Altamira e Vitória do Xingu, acho que, junto com a universidade, o LAET. E essa pesquisa, a pergunta era o que a gente precisa fazer para que a juventude permaneça no campo. E eu me lembro que eu participei dessa pesquisa. Eu fui para cá, atravessando da 20, da 18, andei esses vicinais aí, junto com algumas pessoas. O sindicato coordenava aqui, né? E a pesquisa, ela trouxe exatamente isso que a gente está falando, né? Quais são as necessidades? Então, apareceu, o que eu batalhava, o que muitos batalhavam era, a gente queria uma escola de qualidade. O que mais tirava o jovem do campo naquele momento era a ausência da escola, em primeiro lugar, as questões de saúde, aí depois que vinha a infraestrutura, essas coisas. Né? Mas a falta de um hospital, a falta da escola, a falta de toda essa infraestrutura impulsionava as pessoas para sair da área rural. E já lá eu me lembro que uma das coisas que a gente ouvia muito era que a juventude, tipo assim, igual eu, a gente queria ficar, quer ficar, mas a gente não quer essa miséria que está aqui. A gente quer também ter direito a um sapato novo, a uma roupa diferente, a um ambiente que seja confortável para a juventude. A gente quer ter um dinheiro para comprar aquilo que a gente precisa. Isso veio na pesquisa e era uma coisa que eu, por exemplo, batalhava por isso, entendeu? Eu queria, então fui rompendo, mas no fundo é isso que a gente quer, né? A gente quer melhorar a nossa qualidade de vida. A gente quer ter direito, mas quer ter acesso. Não é só o direito escrito no papel, a gente quer ter acesso àquilo que está escrito no papel. As bandeiras, por exemplo, da universidade, né? Era uma bandeira muito forte, porque a UFPA, por exemplo, era uma universidade de elite. De elite. Eu lembro que aqui na Escola Brasil Novo, tem fotos lá em casa disso. Nossos professores do magistério, quando eles passavam, conseguiam passar. Professor, você fez quantas vezes? É a 8ª vez que eu faço a prova. É a 7ª vez que eu faço a prova. E a gente comemorava, aluno, comemorava os nossos professores passando na universidade. A gente fazia festa dentro da escola, quebrava ovo, jogava trigo, abraçava, era uma festa. Porque era muito difícil. Imagina, se para o professor era difícil, imagina para a gente, que já não tinha toda uma estrutura, né, de ensino. Então essa era uma coisa muito forte. A segunda coisa mais forte era a questão das estradas vicinais, que ainda é até hoje, né, essa batalha. Eu lembro que foi muito forte, as pessoas falavam da saúde, mas quando as pessoas falavam da saúde, não era por questão da falta do posto de saúde só, é porque não tinha uma ambulância se precisasse. Então essa agenda ela era muito forte. E junto com isso, quando a gente falava da renda, do trabalho, da juventude, né, a gente discutia muito isso no ambiente da pastoral e nos outros, mas assim, a gente quer ter dinheiro para comprar as coisas. A gente quer ter dinheiro, a gente quer produzir, quer tudo mais, mas a gente não precisa produzir com essa dificuldade toda que nossos pais. Então eu via também, e eu percebo isso até hoje, e eu defendo, inclusive, que a gente não deve se martirizar tanto para produzir, entendeu? A gente não deve se martirizar, porque a gente vê um pé de milho bonito, é bonito, mas não é romântico produzir ele não. Por quê? Porque a gente lida com um ambiente que hoje é muito mais fácil a gente ver essas tecnologias todas disponíveis. Mas já existia. A gente já tinha naquela época o confronto, o enfrentamento dos grandes fazendeiros e grileiros da época ocupando o espaço da agricultura familiar. Entendeu? Eu ouvia falar quando eu estava na comunidade, mas quando eu fui para o movimento, para esse espaço regional, eu já vi que aquilo não era só de fala, aquilo existia de verdade. Eu já pude ver com os meus próprios olhos a perseguição das famílias nos assentamentos, eu já pude ver com meus próprios olhos o nosso sindicato serem olhados atravessados, eu já pude ver a gente indo para Belém, para Brasília, e a polícia do governo querendo matar, querendo bater e nos expulsando dos espaços que são públicos, o governo estigmatizando tudo que a gente falava, colocava no papel, entendeu? Então foi tudo assim a base de ferro e fogo, né? Marta, você sempre atuou-se muito com a juventude, né? Seja a juventude católica, depois
mais amplo, né? À medida que você foi, você está contando, você foi entrando na luta regional. Você é uma jovem que conseguiu seguir essa estrutura, você tem sua terra, né? Você é fruto dessa reprodução do campesinato, como o sociólogo aqui do lado sempre diz, né? Mas como é que você avalia hoje, né, essa trajetória da juventude assim no campo? É mais difícil hoje? É mais fácil? O que é mais difícil, o que é mais fácil hoje para a juventude? Você que ainda está no campo, e ainda tem contato com a juventude do campo, como é que você avalia essa situação dos jovens hoje? Do ponto de vista do acesso, não mudou muita coisa. Mudaram as formas, de repente, de reprimir o acesso. Mas não tem, eu não vejo o acesso disponível. Os créditos nos bancos continuam. A gente tem estradas vicinais? Tem. A gente já consegue falar mais abertamente sem ter toda hora uma arma apontada na cabeça? Consegue. Só que eu não vejo que mudou muita coisa do ponto de vista do olhar governamental. Do ponto de vista do campo, eu vejo que já tem mais resistência. Por quê? Porque, por exemplo, eu vejo que tem um bloco de jovens, é como se fosse como é que a gente chama, uma barreira verde, né? Uma barreira verde feita entre essa turma mais do início do movimento, uma turma, que eu digo, acho que mais da nossa geração aqui, e uma outra que eu vejo assim, vou falar pelo meu filho, né? Que está meio que, e aí, é importante, a gente precisa continuar na defesa, mas custa caro demais, custa muito caro disputar com o agronegócio, disputar com o veneno, disputar com o transgênico, entendeu? Enquanto lá atrás a gente falava da possibilidade de existir o transgênico, hoje é uma realidade infeliz no nosso meio, né? É uma realidade infeliz. Então, assim, o que mudou, né? Que é a pergunta. O que mudou de lá para cá? Eu vejo que o que mudou, o acesso, por exemplo, ao ensino, ele mudou. De tanta gente bater, né? Bater na tecla que precisa ser acessível, eu fico muito feliz de saber que a gente tem avanços na região. A gente tem os polos das universidades, apesar de todo o desprezo desse atual governo do Bolsonaro em relação à questão da educação, em relação à sociedade e às minorias, mas a gente tem as possibilidades e tem os polos espalhados, né? Nós temos, mesmo com todas as dificuldades do bloqueio que ele criou em relação à ampliação dos cursos e à melhoria da questão salarial e da estrutura das universidades, mas a gente conseguiu avançar. A gente conseguiu ter as universidades espalhadas, ampliadas, né? Num momento em que houve aí um governo Lula e o governo Dilma, que é uma conquista do movimento no Brasil, né? E, enfim, da esquerda e do Brasil como um todo, né? Mas, assim, tem melhorias, eu vejo melhorias. Eu vejo que a juventude, ela mudou só a forma de fazer. Mas, por exemplo, tu olha na área rural, eu vou falar da 16. Da 16, por exemplo. Muita gente voltou para a roça por conta da pandemia, porque ficou sem opção. Então, quando eu falo voltou porque ficou sem opção, eu não vejo isso como uma coisa boa, entendeu? Eu já olho meio desesperada. Eu disse, bom, se voltou porque não tem opção, não voltou porque quis, né? Não voltou porque quis. Então, eu vejo que a gente está falhando. A minha geração falhou, entendeu? Nós não formamos as pessoas depois de nós. A geração que veio antes de mim formou. E eu contei aqui como foi, né? Mas quem veio depois de mim, por exemplo, a gente falhou, a minha geração está falhando. Porque eu acho que a gente tem mais, a gente aprendeu, né? No dia a dia, aprendeu na luta, mas com a entrada de um governo que ampliou as possibilidades, ampliou o acesso, a gente acabou recuando da luta, entendeu? Então, isso para mim é uma questão que precisa ser revista, né? Que precisa ser revista. Porque eu olhar para um filho meu que fala, mãe, eu amo a roça, eu vou ajudar a senhora no que a senhora precisar, mas não pede para eu ficar aqui. Eu não quero ficar aqui, pelo menos por enquanto. E aí eu não reprimo ele e não questiono. Aí quando eu começo a perguntar, às vezes, né, eu percebo que é porque ele não quer produzir com as dificuldades que a gente produz. Entendeu?
não quer produzir com a dificuldade, mas a consciência dessa juventude é uma consciência muito boa, os nossos filhos. Mas eu continuo dizendo, a minha geração está falhando em relação a isso, a garantir que a luta continue, que a afirmação do campo continue, né? Vejo que os cursos de educação do campo, etnodesenvolvimento que a gente tem na região, ampliação da UFOPA, a própria ampliação dos cursos, mais na área dos cursos de elite que vieram para Altamira, que é fruto de todo um trabalho, né, da criação do PDRS Xingu, as reservas extrativistas, os assentamentos consolidados, como por exemplo a gente tem do outro lado aqui do rio Itatá, que eu participei diretamente da implantação dele, né? E eu vejo essas coisas como coisas boas que aconteceram, que ninguém pode mudar mais, né? Ninguém pode mudar mais, e é fruto de tudo isso que foi feito, mas é resultado de uns 10 a 15 anos de trabalho dessa geração que eu participei, que eu fui treinada por ela, que é a geração, estou falando aqui do nosso movimento, e eu estou muito falando do movimento do MPST, né? Mas aí eu lembro que dentro das universidades, por exemplo, a gente tem as nossos militantes. Temos o professor Mário, por exemplo, aqui, que dentro dos cursos, todo lugar que ele passa, eu sei porque as pessoas me falam sobre ele, entendeu? Que, o professor, essa questão do campesinato, que é muito forte, né? Aí tu pega a questão do Pronera, os professores dentro do Pronera, todo o debate que é feito, da Raquel, enfim, né? Então, a gente está falhando. Mas não é porque as coisas não aconteceram. Os resultados, eles chegaram, fruto de todo um trabalho aí, né? De formação, de qualificação. E eu lembro quando a gente era jovem na roça, e você também, uma das nossas reivindicações era a parte do lazer, né? Você falou do seu lazer na infância. Uhum. Também não era muito diferente do nosso, talvez, né? Pelo menos nós dois que viemos do campo a vida inteira. O que é diferente hoje no lazer? Você acha que os jovens de hoje têm mais acesso ao lazer? Que tipo de lazer eles têm mais do que você tinha quando você mais jovem? Olha, os jovens, eu não vejo que tem acesso ao lazer. O que essa geração, essa juventude de hoje fala que é lazer, a gente está falando de celular. Entendeu? Do celular, que não, eu acho que não usa nem 1% de toda a capacidade que a gente poderia usar em favor da agricultura, em favor do desenvolvimento pessoal e coletivo que o celular poderia ser, né? O celular, ele é um instrumento de comunicação, a internet chegou nas comunidades, entendeu? Mas energia, né? então eu vejo assim, tem muito, vou falando de novo pela nossa comunidade e pelo que eu vejo por aí, né? A juventude rural hoje não tem ainda o que a gente tanto batalhou em relação à questão do lazer. Por exemplo, vamos falar quando o governo cria uma agenda decisória de lazer para a região. Para onde é que vão as quadras esportivas? Para o centro da cidade. As quadras esportivas ou as quadras poliesportivas não vão para as comunidades rurais. Não vão, porque nas comunidades rurais a grande imprensa não passa. Os maiores fluxos de população não passam por lá, entendeu? Então, a quadra não chega, os clubes não chegam, o espaço, a ambiência, né, coletiva de futebol, dessas coisas que é muito forte, né, no meio rural, principalmente o futebol, o vôlei, essas coisas, essas modalidades, elas existem. Aqui no Brasil, por exemplo, todas as comunidades têm 2, 3, 4 campos de futebol. Espalhado nas vicinais, né? Espalhado nas vicinais. Mas se você perguntar onde tem uma quadra poliesportiva, e nenhuma dessas comunidades tem. Nenhuma tem uma quadra poliesportiva, que é para atender os festejos juninos, né? Hoje ainda continuam, né? Os festejos juninos, as festas religiosas, né? Isso se mantém, né? Nas áreas rurais, isso se mantém nas áreas rurais. Mas o comportamento político para esse tipo de demanda, para mim, ele continua sendo o mesmo. É o que eu vejo, entendeu? Continua sendo o mesmo, porque não tem importância para os políticos criar um espaço desse numa comunidade que não tem fluxo populacional. Certo. De imprensa. Antes de eu ia passar para a nossa pergunta final, para não... Certo? Marta, a gente sempre faz uma pergunta final para todo mundo, assim, a Transamazônica está fazendo 50 anos, né?
Você participou de uma boa parte desses 50. E o que você espera para os próximos 50? O que você gostaria de fazer ainda nesses próximos 50 anos? Né? O que Certo. você individualmente gostaria de fazer? E o que você espera como um todo que aconteça nos próximos 50? O que você imagina que vai acontecer nos próximos 50 anos? E o que queria também que não se repetisse nesses Próximos 50, 50 né? anos também. Que não virasse rotina e fosse tomado como normalidade, né? É. Uma das coisas que muito me incomodou quando eu estive nessa agenda regional Não tem esse colégio? foram os assassinatos. Os assassinatos de lideranças, os assassinatos de trabalhadores rurais, a violência contra as crianças do campo. Foi muito. Eu vi crianças que foram atrofiadas, que tiveram as suas bacias quebradas, parte do corpo quebrada por ignorância de fazendeiro. Eu assisti, vi e convivi com mães e pais que tiveram que passar dias no meio da floresta fugindo de jagunço de fazendeiro. Eu não gostaria que isso se repetisse, né? Eu tive que passar muito tempo assim com Dorothy, com outras pessoas dentro de áreas e a gente não sabia se dormia, se abria um olho ou se deixava os dois abertos, dormindo com o olho aberto. Então, essa violência contra as pessoas do campo, de tirar os direitos das pessoas a ferro e fogo, é algo que eu acho que não deve ser esquecido, porque isso precisa ser lembrado para a gente combater sempre, né? Mas não gostaria que isso continuasse sendo encarado como algo normal, porque não é normal, do ponto de vista da elite, ver um fazendeiro ser xingado. Mas eu vejo que parece uma coisa normal que uma mulher, se ela se rebelar, ela seja assassinada, está tudo certo. A gente teve casos aqui em Brasil Novo de mulher com o pescoço cortado pelo marido, que por várias situações, além da questão do domínio, né? A gente teve assassinatos horríveis aqui em Brasil Novo e silenciou-se simplesmente, né? Então essa violência contra as mulheres do campo, de tirar o direito da mulher de estudar, de tirar o direito da mulher de ser mulher sem depender de uma assinatura masculina, tanto do pai quanto dos irmãos. Eu acho que ter uma família, ter marido, ter namorado, ter esposa, enfim, ter um companheiro, é algo que tem que ser algo da gente, não porque a sociedade impõe que a gente tem que ter, né? Da mesma forma, eu vejo o direito do homem, né? O homem, ele não precisa necessariamente estar o tempo todo a tiracolo com uma mulher, porque tem que ter uma mulher, tem que ser algo que tem que ser dele. Então eu vejo que a presença da gente na sociedade tem que ser algo leve, para a gente primeiro, né? Pra gente, porque se for leve para a gente, vai ser leve para as outras pessoas. Então, o que eu não gostaria que se repetisse é essa violência do campo, porque ela foi muito forte. A gente passou por situações assim que é igual a gente tem um pai, tem a mãe, parece que alguém entra na casa da gente, maltrata a gente e o pai e a mãe não faz nada. É assim que eu me senti muitas vezes ao longo dessa trajetória, como jovem, como mulher, entendeu? A gente tem um Brasil, tem a lei, tem deputados, a gente fala com o cara que está acontecendo, o cara, não, tudo bem e tal, e vira as costas e continua do mesmo jeito, continua matando, continua tomando as terras, continuaram não colocando escolas, a gente assumiu governos e a gente continuou repetindo os mesmos padrões de mandatos. Então, eu não gostaria que isso continuasse sendo algo normal. É normal ver uma criança fora da escola? Não, não é normal. Não é normal, porque essa criança é um adulto daqui a 20 anos que vai construir uma família, que pode ser um grande empresário do campo ou da cidade, pode ser um grande especialista da área da medicina, pode ser um grande professor, pode ser, enfim, o que ele quiser ser. Mas ele hoje é uma criança que precisa ir para a escola. Então, isso não pode ser uma coisa normal, ver uma criança fora da escola. Eu comecei a militar numa pauta que não fazia parte do meu dia a dia, que é a pauta da criança com deficiência, por conta de uma amiga minha, que é empresária, que tem todo o dinheiro que ela quiser gastar com a filha dela, mas não consegue acessar os direitos da filha, porque existem bloqueios. Bloqueios. Não é o dinheiro que está impedindo ela, são os bloqueios políticos da filha acessar os direitos que tem. E eu comecei a militar e vi o tanto, por exemplo, que é normal que essas pessoas sejam invisíveis na sociedade. Então é uma coisa que está atualmente me incomodando muito. Eu entrei na agenda com ela, inclusive amanhã a gente está indo a Placas falar com a prefeita, que é presidente do consórcio. Estamos falando com todo mundo, pedindo ajuda para todo mundo.
E isso não deve ser uma coisa normal, porque a lei já faz muito tempo que fala que a gente precisa incluir as pessoas. Incluir as pessoas não é enfiar numa sala de aula, né? Eu sou professora, eu não quero simplesmente enfiar o meu filho numa sala de aula. Eu quero que ele entre na sala de aula como um ser humano que tem suas capacidades trazidas já, né, ao longo dentro do ventre, mas ele também foi construindo as capacidades dele. E ele precisa ser algo que ele queira ser lá na frente, não que eu imponho para ele ser, né? Então, eu acho que não deve ser normal uma educação que enquadra as pessoas numa jaula. Isso não deve ser algo que continue sendo algo normal. A gente tem que romper, tem que chutar a porta. Se a porta estiver fechada, a gente precisa romper ela, estrangular ela e abrir e ir para o outro lado. Outra coisa que eu acho que não deve ser normal é o tamanho da problemática agrária que ainda existe. Parece que ficou normal, é uma coisa que é uma agenda que a gente não vê mais falar sobre ela no meio político, né? Desde que esse doido aí virou presidente, a gente não escuta mais falar da agenda agrária como uma coisa necessária, o Estado necessário, né? Onde a gente possa colocar no campo tudo que a gente tem de direito. Na minha chácara, por exemplo, a gente construiu uma casa, mas a nossa casa é um espaço aberto, no meio da floresta, porque nós optamos de colocar ela daquela forma. A gente optou em não usar veneno, mesmo tendo todos os vizinhos usando veneno. E a pressão, porque vem capim, vem um monte de coisa, né? A mão de obra é pouca, a mão de obra da nossa terra hoje sou eu e meus filhos, né? E assim, o que é normal? O normal é eu pegar, ir lá e meter um veneno e matar o capim. Mas junto com o veneno eu vou matar o quê? Junto com o capim. Vou matar todos os humus, vou matar toda a substância da terra, vou desmagnetizar a terra, eu vou acabar com a capacidade produtiva da minha terra. E junto com isso eu vou acabar com a produtividade, porque eu não vou ter dinheiro para colocar o adubo que ela vai pedir de volta, né? Então não é normal que a gente continue encarando as questões agrárias do jeito que o governo atual quer que a gente encare. E isso eu não quero que continue, eu quero que isso mude. Eu quero que isso mude, porque na área rural a gente tem direito a uma casa bonita, confortável, com tudo que a gente tem direito dentro dela. A gente tem direito a ter uma energia, ou via solar, ou do jeito que a gente quiser, não do jeito que impuserem para a gente. Tem que ser do jeito que a gente escolher, que a gente quer. A gente tem direito na área rural de ter dinheiro, a gente tem direito a escolher para qual lugar quer passear e da forma que a gente quer ir. A gente tem que ter direito a formar os nossos médicos e eles poderem viver onde eles quiserem. Não é porque eu nasci na roça e eu preciso viver o karma de ser castigado. A roça não é lugar de castigo, o campo não é lugar de castigo. A escola não deve ser local de castigo de quem é desobediente ou de quem a vida ensinou a ser desobediente por conta de tantas questões que a família não conseguiu controlar, né? O que eu não quero que continue é os assassinatos de mulheres, de crianças. É um silêncio, é tanta criança sendo morta, estuprada durante essa pandemia, violentada de todas as formas, mulheres, e é normal. Não pode ser normal, isso tem que acabar. E uma coisa que eu gostaria muito, muito, muito mesmo, é que a juventude, que é uma coisa que eu acredito muito, que quando a juventude se mexe, é um gigante que se levanta, né? Então, quando a juventude se junta, é um gigante que se levanta, porque tem muita força, muita energia. Eu gostaria muito que a juventude olhasse e conversasse com quem veio antes da gente. Eu falo isso muito para o Avelino, meu compadre também, né? Eu disse assim, eu acho que vocês tinham que ser clonados, vocês não podem morrer antes que esse público que veio depois de mim possa conhecer vocês, conhecer a história de vocês, possa aprender como eu pude aprender, porque eu não consigo passar para frente do jeito que eu aprendi. Eu consigo fazer junto, né? Mas passar adiante eu não consigo. Aí eu falo para ele, vocês não podem morrer, viu, Mário? Vocês não podem, Paulinho, vocês não podem. Porque tem muita coisa que esse público que está chegando precisa aprender, para a gente não perder o fio da meada. Esse bloqueio que a gente teve por conta da tecnologia, dos transgênicos, de achar que é normal agricultor não ter direito a nada, isso aí precisa realmente voltar para as pautas. Voltar para as pautas. As universidades precisam continuar sendo ampliadas, os cursos têm que ser aqueles cursos que respondam aquilo que a gente quer e não o que o quadrado da lei diz que tem que ser, entendeu? A pessoa quer estudar para ser um grande
engenheiro na área que ele escolher, beleza. Eu falo para meus filhos bem assim, meus filhos são tudo, acho que é mais ar do que terra, né? Criativo e tal. Aí eles ficam lá catando, cavando as coisas. Eu digo, meu filho, você quer ser engenheiro? Esse aqui... Mãe, eu acho que eu quero ser engenheiro. Eu disse, mas vou falar uma coisa para ti. A gente não precisa estudar para sair do campo. É uma coisa que eu falo sempre para as pessoas. Eu não estudei para ir embora da roça. Porque o bom professor, ele precisa estar na cidade, mas ele precisa estar na roça também. O engenheiro florestal, onde é o campo de atuação dele? No meio do mato. Por que eu tenho que ir para a cidade e abrir um escritório na cidade? Eu não posso ter a minha roça, com o meu escritório, e morar na roça? O agrônomo, onde é que o agrônomo atua? Ele atua, claro, nas grandes obras, ele atua nas cidades, porque precisa, né? Ele atua na assistência técnica do governo, mas onde é o principal campo de atuação dele? Na terra, né? No mato, nas plantas, nos bichos. O médico, o povo do campo vem para a roça, vem para a cidade se tratar. Eu posso morar na roça e ser médico? Posso, qual o problema? O agente de saúde não é alguém da saúde, não é da comunidade, né? O técnico de enfermagem. Então eu falo que todas as profissões a gente precisa ter na roça. Então esse é um futuro que eu acho que... Eu acho não, é o que eu sempre quis romper. Que a gente precisa estudar, precisa ter a nossa terra toda qualificada, os filhos qualificados e a gente se manter firmes na terra. E que tu, é gostoso. E tu, Marta, o que tu ainda quer fazer? Já fez aos 44 anos, você já fez tanta coisa. O que você pensa em fazer ainda? Ainda? Mais filhos? Novos Não. casamentos? Quem sabe? Quem sabe, né? Estudar, viajar? Eu quero estudar. Eu vou voltar a estudar. Eu falo sempre que eu preciso fazer um mestrado. Nessa mesma linha, né, das políticas públicas, voltada sempre para as questões rurais, né? Eu preciso e eu quero voltar a estudar. Eu pretendo me acalmar na roça, me acatar, entendeu? Esse ano é um ano eleitoral, então, dentre os meus sonhos, a reeleição do presidente Lula está nos meus... Eu vou fazer campanha esse ano, muita campanha. E os meus planos pessoais, claro, né? Eu falo sempre, as pessoas perguntam, Marta, e aí, você vai ficar sozinha? Eu disse, não sei, se Deus colocar alguém na minha vida que der certo. Hoje a gente entrevistou a dona Francineide, eu sou enjoada. Acabou de ficar noiva, né? Sério? Eu falo assim, eu sou enjoada, eu não sei se uma pessoa ia me aguentar, não. Porque eu sou teimosa, eu sou enjoada. E assim, enjoada do lado bom, né? Mas assim, eu pretendo que, eu quero dar para os meus filhos a oportunidade deles também terem as escolhas deles. Eu não vou impor nada para eles, eu não imponho. Uma coisa que eu falo para eles, o único direito que vocês não vão ter é de não estudar. Esse daí eu vou insistir. Claro que se ficar de maior falar, não quero mais estudar, tudo bem, tudo certo. Né? Meu mais velho, ele é formado técnico em agropecuária, atua numa agropecuária, né? Me ajuda muito. Se formou pela CFR do Anapu, né? Se formou, começou aos 11 anos na Casa Familiar Rural de Brás Novo e depois foi para o ensino médio no Anapu. Se formou lá, né? Muito orgulho, pedagogia da alternância, assim, com orgulho que é espetacular. E os outros dois estão lá, pequenos ainda, mas eu digo para eles, vocês têm a opção da escolha. Eu não tive a opção de escolha, mas hoje vocês têm a opção de escolher uma universidade boa, pública ou privada. Vocês têm a opção de viver no campo ou não. Mas vocês não têm a opção de desprezar e desonrar toda a história do movimento. Essa opção vocês não têm, porque nossa família é fruto de movimento. Então nós temos que honrar, uma coisa que eu sempre falo para eles, assim, que é o que eu pretendo sempre, honrar e respeitar tudo que foi construído até aqui, entendeu? Honrar a história de pessoas que passaram pela minha vida, que me ensinaram que não estão mais nesse plano, pessoas que ainda estão nesse plano, que tomara a Deus que continue muitos anos. E eu quero voltar a estudar, como eu falei, né? E uma das metas pessoais, na linha da prosperidade, eu quero tornar a chácara um lugar produtivo, o lote um lugar produtivo, né? E viver daquilo dali. Eu não tenho muita vontade de continuar vivendo de emprego, não. Eu estava desempregada há mais de 2 anos, fui convidada agora para um trabalho
do Instituto que nós criamos, que é desse da agropecuária, né? Para atender as crianças especiais. Eu trabalho meio período com eles. E atualmente o governo do estado me chamou para um serviço da CEASTEC, que é a qualificação profissional. Estou eu de novo aí, na região, para formar e qualificar 1.500 pessoas nas áreas diversas aí que o governo está ofertando no Qualifica Pará, né? Mas assim, não é minha pretensão ficar em emprego. Isso é uma coisa que tem muito claro na minha cabeça hoje, né? Eu quero fazer algo que eu possa continuar, que eu não desfoque daquilo que está lá na roça. Quero criar porco, criar galinha, vida sossegada. Precisou de mim, é só me chamar. De vez em quando eu vou lá no assentamento, onde nós, né, participamos ativamente da criação deles, que é lá no Itatá. Vou sempre lá, às vezes as pessoas vêm de lá para cá, me ligam, Marta, a máquina da prefeitura está lá, tu tem contato com o cara. Entendeu? Eu tô assim, o pessoal precisa, vai numa comunidade, tem que fazer alguma coisa, eu vou lá com vocês, de boa, entendeu? Eu tô assim, eu quero continuar sendo uma pessoa útil. Muito bem, Pras perfeita pessoas. essa sua frase. Quero continuar sendo uma pessoa útil. É. Martinha, muitíssimo obrigado por essa tarde gostosa aqui debaixo da mangueira, por essas coisas tão bacanas que você falou. A gente vai encerrar a nossa entrevista e tem umas coisinhas que a gente faz sempre no encerramento, né? Depois eu te digo. E a gente retorna também mais na frente com esse produto para socializar em forma de livro. Todas essas entrevistas, elas vão ser disponibilizadas num site que a UFOPA tem. Oba. E aí você vai ver a sua entrevista depois que o bloco de Pedro tratar isso tudo, né? Dos outros, né? Dos outros, de outras regiões, você vai rever muitas pessoas Nossa, que dentro coisa dessas entrevistas e vai ficar lá sendo um banco de pesquisa para todo mundo que quiser conhecer um pouco mais da história. Não basta só ler uma tese que a gente escreveu, mas vai lá. Que a gente achava que conhecia, né? Aí na hora da entrevista, eu falei, não, eu nunca fui da roça, eu trabalhava era com cana. Eu era torneiro mecânico. Sério? Você não era agricultor? Não, antes de vir para cá eu era isso. Ao longo dessa entrevista a gente vai descobrindo muitas pessoas que assim, a impressão que tem é que a Transamazônica foi homogeneizada pela agricultura. Não é verdade, né? Tem os Você antigos tem soldados, gente, né? De muitas outras Muitas atividades para ir para a exatamente. roça. Pela primeira vez a roça entrou na vida deles. Nossa, sério? E a gente toma um choque, né, também? É. Porque a gente olha para uma pessoa e a gente cria lá não é isso daqui, por conta da atuação dela. E de repente, quando a gente olha, não, é totalmente diferente tudo que ela está fazendo. Ela virou Primeira aquilo ali. vez, Ela virou, o né? mapa foi aqui. Tá certo. Obrigada, Foi. Cris. Obrigada, gente.